que vem repercutindo muito, que é a questão do clima no Brasil todo, com chuvas muito fortes, causando desastres, muitas mortes. Em São Paulo, por exemplo, as mortes já chegaram a 19 desde dezembro do ano passado, mas em Minas Gerais é a pior situação nesse momento desde domingo. As chuvas intensas vão continuar, tempestades, acumulado de chuva e vendaval. Voltou a chover muito forte na noite dessa quinta-feira lá em Juiz de Fora. A gente já tem o registro de mais de 40 mortes lá em Minas Gerais, entre Juiz de Fora e Ubá. E vamos lembrar também que Matias Barbosa, que é uma outra cidade dessa região, da zona da Mata Mineira, com muita gente morando em costa, que são esses primeiros lugares que desabam, os barrancos caem quando tem essas chuvas com muitos dias seguidos, é Matias Barbosa, essa outra cidade que também entrou em calamidade pública. O estado de calamidade pública faz com que o governo federal precise ajudar essas regiões. A gente já disse que todas essas regiões aí que estão sendo afetadas, o governo federal já disse que vai enviar uma ajuda para cada uma dessas pessoas, desses desabrigados, que o número é gigante, R$800, um vale de R$800, além de adiantar o Bolsa Família e o BPC. Vamos falar então agora com a Tatiane Paz, que é meteorologista do IMET, e ela vai trazer para a gente um pouquinho mais desse cenário catastrófico que ainda vem por aí. Tatiane, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. A gente sabe que as chuvas começaram lá no final de semana a ficarem fortes e vão continuar, né, Tatiane? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a gente realmente tem a tendência de continuidade dessas chuvas, com grandes volumes, incluindo aí toda a zona da Mata Mineira. A gente está com uma atmosfera bem favorecida para chuvas em boa parte do Brasil dentro dos próximos dias, e tem um sistema se organizando no Atlântico que vai fazer essas chuvas irem subindo. Então, por enquanto, a gente está com esses volumes muito elevados em Minas Gerais. Essa chuva vai se deslocar para o norte do estado e vai chegar na Bahia também. Então, Bahia, Espírito Santo, o Rio de Janeiro, de hoje para amanhã também vai ter volumes ali próximos dos 100 milímetros, possivelmente acima. Então, a gente está bem assim, organizado e tentando preparar a sociedade no sentido de continuidade dessas chuvas e possíveis desastres dentro dos próximos dias. Tatiane, além dessas chuvas, fortes ventos também, como que essas outras questões climáticas, né, além das fortes chuvas? Bom, além das chuvas, sim, quando a gente tem a ocorrência da chuva em si, é comum a gente ter rajadas de vento. Então, quase sempre uma coisa está associada à outra. A condição que a gente está vendo para essas chuvas, como elas são muito mais no sentido de quantidade de água, a gente não tem observado, não tem visto registros, por exemplo, da queda de granizo, que vem de nuvens que não necessariamente vão contribuir para a quantidade de água que chega no solo. Então, as chuvas que a gente está vendo, a condição atmosférica, ela está muito mais relacionada com a enxurrada, né? Com aquela água que vem bastante, que chove por muito tempo e acaba saturando o solo. Então, claro, a gente tem a condição atmosférica, mas isso vira outras coisas, né? Vira geodinâmica também, porque acaba saturando o solo. Então, o sistema está todo interligado, né? Então, a princípio, o que a gente espera é continuidade dessas chuvas, sim, como você mencionou, as rajadas de vento também são esperadas principalmente durante a queda de água, né? Enquanto está chovendo, pode ter essas rajadas de vento. Quando tem a interrupção da chuva em si, apesar da água continuar correndo, por exemplo, em pontos de alagamento, aí você já não espera tantas rajadas de vento assim. E aí, junto com isso, vem outros transtornos, né? Então, acaba dificultando aí de circular, você tem esses alagamentos, tem bolsões de água, quedas de objetos, levantamento de objetos.
Então, é uma série de transtornos muito mais relacionados a alagamentos, né? E a elevação do nível de água e elevação de nível de rios e canais. A gente tem um mapa aqui do IMET, eu tô com ele aberto aqui no meu computador, a produção vai espelhar para a gente ver juntos, que a gente consegue ver que além, aqui na legenda do mapa, tem o perigo potencial, que é a região em amarelo, aí a gente consegue ver, né, parte do norte e do nordeste. A região de perigo é essa laranja, né, marrom, enfim, que está em boa parte do país, né, de chuva, isso tudo de chuva que a gente está falando, né? A gente vê que tem parte do norte, tem parte do nordeste, todo o centro do país, né, o centro-oeste e também boa parte do sudeste, inclusive Minas Gerais. Mas a gente tem aí também o grande perigo, já pegando essa parte litorânea do Brasil, que é o sudeste, pegando Rio de Janeiro, Espírito Santo e também, claro, parte aí da zona da mata de Minas Gerais. Queria que você falasse, então, desses outros perigos, para além de Minas Gerais, né? Quais são essas outras regiões que os meteorologistas estão muito atentos de que já tem uma situação ruim, mas que pode ficar pior nesses próximos dias? Beleza. Então, esse grande perigo que a gente configurou, que a gente emitiu para o dia de hoje, provavelmente a gente vai atualizar, porque a gente se reúne todos os dias e a gente atualiza esses avisos, né? Uhum. Porque a previsão do tempo ela vai sendo corrigida todos os dias. Então, corrige a previsão, a gente tem que corrigir o aviso também, ele vai ficando mais refinado. Uhum. Esse aviso de grande perigo, ele é relacionado ao acumulado de chuva, porque a gente já teve grandes acumulados nos últimos dias. A princípio, toda essa região, diversas estações, tanto nossas quanto de instituições parceiras, têm registrado chuva acima de 100 milímetros em 24 horas. Então, quando você reúne isso em mais de 24 horas, você tem 200 milímetros, 300 milímetros. Então, esse aviso, ele é relacionado ao acumulado de chuva dia após dia. Então, é quando você tem uma chuva acima de 60 milímetros em uma hora, algo que a gente percebeu que tem acontecido em alguns pontos ali da zona da mata, e superando 100 milímetros por dia, que é algo que já está acontecendo. Então, como já tem tido esses acumulados e os reservatórios, né, os rios e o próprio sistema, ele só vai ficando sobrecarregado desses 100 milímetros por dia, ou mais até, na verdade, o que a gente registrou foi acima de 100 milímetros. Então, a natureza, como um todo, ela vai ficando sobrecarregada, vai ficando esgotada, e isso é um dado que a gente precisa estar prestando atenção, porque outros órgãos, como as defesas civis, elas precisam ter uma noção do quanto que já choveu, quanto que ainda pode chover a mais, no sentido de acabar gerando esses deslizamentos. Então, por exemplo, você mencionou agora há pouco sobre alguns municípios que você tem moradores próximos de encostas. Encostas é o primeiro lugar onde você tem um deslizamento, são muito suscetíveis a deslizamentos quando o solo está saturado de água. Então, o aviso é mais relacionado ao acumulado de chuva, porque realmente os acumulados em poucos dias já superou aí os 200 milímetros. A gente, há 3 anos, 3 anos, teve aquela tragédia no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião. E eu lembro de um dado que foi muito impressionante, que o acumulado ali da chuva foi de 600 milímetros para aquele 1 dia e meio. Né, choveu o que era esperado para muito tempo, em 1 dia e meio, 2 dias. A gente vê uma situação bastante parecida, números muito parecidos com o que está acontecendo lá em Juiz de Fora, né, Tatiane? Mas também, eu clicando aqui nesse mapa de vocês, que é super interessante, a gente está ali em cima do lado direito com o hoje, né? Então essa é a previsão para hoje. Mas quando a gente clica no futuro, que é um pouco isso do que você está dizendo, né, dessas análises que vocês vão atualizando constantemente, a gente vê que daí realmente boa parte do Brasil passa a ser perigo potencial, é uma situação um pouco menos preocupante para toda essa região aí, né, do norte, do centro-oeste, do nordeste, mas sudeste ainda continua numa situação ou de perigo ou de grande perigo, inclusive o litoral de São Paulo, além de Rio de Janeiro. E que a gente já vê também, né, que tem uma situação muito triste já, de muita gente perdendo suas casas lá no Rio de Janeiro. Mas
nesses últimos dias, Peruíbe, por exemplo, que fica no litoral sul de São Paulo, também está com essa previsão muito ruim das fortes chuvas e da continuação dessas fortes chuvas. E o litoral, né, também sofre com a questão das encostas. Muitas vezes não tem as pessoas morando, muitas vezes tem, mas tem as estradas, né? Às vezes as pessoas ficam presas lá no litoral, não conseguem voltar para a cidade, para a capital, justamente porque os barrancos caem nas estradas, né, Tatiana? Então também queria que você falasse um pouquinho sobre o litoral aí de São Paulo, que tem essas fortes chuvas também para os próximos dias. Falo sim. A região de São Paulo, sim, como você mencionou, ela ainda está dentro, né, desse aviso de acumulado de chuva, porque também nos últimos dias a gente teve bastante chuva, principalmente no litoral mesmo, mas a circulação atmosférica ainda está favorecendo as chuvas por lá, então entre hoje e amanhã, ou seja, nas próximas 24 horas, a gente pode ter pontos de chuva acima dos 60 milímetros, mas a condição com a movimentação, né, com o deslocamento desse sistema que está no Oceano Atlântico, a tendência da chuva a partir de amanhã começar a estiar e São Paulo vai ficar num cenário mais seguro, vai ficar mais estável. Então, o ponto de atenção é as próximas 24 horas. Então, a gente ainda tem também a condição de chuva para lá. As nossas recomendações são as mesmas que são válidas para a população de Minas Gerais, né? Principalmente o centro-sul todo de Minas Gerais, pegando ali a zona da mata, principalmente, que é onde a chuva tem sido muito intensa. Então, tentar evitar deslocamento, né? Nesse período, como a gente está com essa previsão de continuidade de chuvas, evitar essa exposição, né? Eu sei que é muito complicada essa alteração da rotina, tem gente que não tem escolha, né? Acaba tendo que sair, tem que trabalhar, mas dentro da medida do possível, evitar deslocamentos, porque o cenário para as próximas 24 horas é de chuvas intensas e elevação também aí dos índices pluviométricos e dos reservatórios. E quando a gente tem, enfim, quando você mora perto de canais, de rios, certamente vai ter elevação do nível da água. Bom, Tatiane, também há 2 anos a gente teve a tragédia no Rio de Janeiro, não, no Rio Grande do Sul. Daqueles acumulados também, de muitos dias chovendo, o solo ficou alagado por muito tempo, uma situação assustadora. E lá no Rio Grande do Sul, teve um outro ponto que piorou muito a situação, que foi do forte frio. Lá em Juiz de Fora, a gente não tem visto esse relato, essa previsão de frio, mas de calor, enfim, a gente está no verão. A gente pode esperar essa continuação lá em São Paulo também. São Paulo já é uma região mais fria. As temperaturas vão continuar normais para o que é esperado para o verão, ou a gente também pode ter mudanças climáticas também em relação à temperatura? Sim, assim, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele foi provocado por uma conjuntura atmosférica um pouquinho diferente do que está acontecendo agora ali, principalmente na região sudeste. Mas, sim, a gente tem associado a esse sistema, né, uma frente fria que deve, sim, provocar queda de temperatura em Minas Gerais. Essa queda de temperatura começa a partir de amanhã, de maneira muito sutil. E a gente observa isso principalmente pela queda da temperatura mínima. Mas a partir do dia 28 em diante, as temperaturas devem ficar bem mais baixas do que tem sido o padrão. Ultimamente, assim, a gente tem observado que o padrão é em torno de 18 graus, por aí. Aí agora a temperatura ela deve ficar em torno ali dos 15, oscila, né? Tem dia que vai um pouco para cima, um pouco para baixo, mas variando em torno dos 15. Então, sim, a gente vai ter queda das temperaturas. No Rio Grande do Sul também, toda a região sul, as temperaturas vão cair, e aí elas, dia após dia, conforme a gente vai vendo os mapas, né, você vai vendo essa queda de temperatura, esse frio expandindo para São Paulo, depois sul de Minas e atinge ali o Rio de Janeiro também. Vamos estender um pouquinho mais nessa... Tá. E a gente vai ter essa frente fria associada a uma baixa pressão. Pode ser que se configure como um ciclone
no oceano. A gente ainda está refinando a previsão para ver se vai ser isso mesmo, mas de qualquer forma vai se configurar uma baixa pressão no oceano, associada a uma frente que vai subir bastante. Então ela vai chegar até a Bahia, vai levar bastante chuva para a Bahia também. Então esse cenário que a gente está vendo de muitas chuvas em Minas Gerais, ela pode eventualmente se estender também para o estado da Bahia. E aí depois que essa frente passar, logo atrás vem a massa de ar um pouco mais frio. Então a gente deve ver lá para a semana que vem uma queda de temperatura que vai atingir também o estado da Bahia. Então esse frio ele vai se expandindo, né? Conforme a frente vai avançando, essa massa de ar mais frio vem vindo atrás, empurrando e levando a queda de temperatura. Então sim, a gente vai ver dentro dos próximos dias, principalmente quando parar essa condição de chuva, é que vai entrar a queda de temperatura. E isso é terrível, né, Tatiane, para as pessoas que estão, né, perderam a sua casa, as suas roupas. Por isso que é tão importante da gente reforçar o envio da ajuda, né, de roupas, de comida, para todo mundo que está ali sem as suas casas. Os números são muito tristes de Juiz de Fora, de Ubá, e lamentavelmente podem piorar por causa do número grande ainda de desaparecidos nos escombros, dos desabamentos e tudo mais. Então essa informação do frio também é muito complicada. Tatiane, agora eu vou aproveitar que você está aqui para perguntar sobre Brasília, a temperatura de Brasília. O Metrópolis é um veículo de Brasília, está aqui em Brasília, e a gente percebe um frio um pouco diferente da época. A gente brinca aqui que só tem 2 estações, né? A seca e quando chove. A gente está no período de chuva em Brasília, parece um desertão, né? À tarde está fazendo calor, mas de manhã e à noite a temperatura está mais baixa do que o esperado. É também por causa dessa frente fria que você está comentando, Tatiane? É outra condição atmosférica. O que tem acontecido é que, como a gente está com muito favorecimento de chuvas, e não é uma chuva assim de grandes tempestades, né? É uma chuva mais assim de característica estratiforme. Mas de qualquer forma, a atmosfera também está favorecendo chuvas aqui para toda a região central. E a gente tem observado que a gente tem ali uma chuva de tarde, mas também tem tido chuvas à noite. E tem ficado bem nublado. Então, é muito mais por conta desse tempo nublado, não deixando o sol aparecer tanto. Então, no período que o sol deveria aparecer e aquecer a atmosfera, enfim, e trazer essa elevação da temperatura, acaba não acontecendo. E uma vez que não acontece, a temperatura também não sobe tanto. Então, sim, tivemos uma queda de temperatura e ela deve ficar mais amena desse jeito aí pelos próximos 5 dias, pelo menos. Perfeito. Então, tá bom. Friozinho vai continuar aqui em Brasília. A gente ouviu a Tatiane Paes, meteorologista do IMET. Tatiane, foi muito bom. Espero que você volte aqui ao Acorda Metrópolis para a gente também trazer notícias boas aí, curiosas do tempo. Infelizmente, tem esse registro muito importante das fortes chuvas, principalmente ali no Sudeste, em Minas Gerais, também em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas que Tatiane disse que vai subir, a chuva vai subir e também o friozinho vai subir até chegar lá na Bahia. Obrigada, viu, Tatiane? Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Até a próxima. É isso, né? Como a gente já vem